Muito bem, caros alunos, vamos ao nosso último vídeo de estudo sobre os títulos de crédito, falando agora sobre a letra de câmbio, né? A letra de câmbio é o título de crédito mais antigo que nós temos no direito empresarial. Ele foi criado no século XII, tá? E atualmente no Brasil ela está regulamentada tanto pelo Decreto 2044 de 1908, nossa, ó, muito antigo, quanto pelo Decreto 57.663 de 1966. Tá? Bom, pessoal, as letras de câmbio, elas são títulos de crédito que hoje já estão em desuso. E aí você pode perguntar assim, nossa, mas por que nós temos que estudar isso? Né? Por que a letra de câmbio ainda é um objeto de estudo? Porque foram as letras de câmbio que definiram as regras gerais para todos os outros títulos de crédito. Tá? A partir dela, nós tiramos as regras que estão valendo até hoje, até para as próprias operações de crédito, as operações monetárias. Tudo bem? Bom, com o desenvolvimento dos títulos de crédito, nós tivemos em Genebra, em 1930, uma convenção internacional que definiu regras mundiais sobre a organização dos títulos de crédito. Tá? E o Brasil adota essa convenção de 1930 só em 1966, né, quando é promulgado o decreto 57.666. Tá? Bom, então, em virtude disso, nós tivemos uma legislação própria em 1908, depois tivemos a legislação da Lei Uniforme de Genebra em 66. Tá? Bom, a letra de câmbio hoje é considerada uma ordem de pagamento. Então, como eu já havia explicado, ordem, alguém manda, alguém obedece, alguém recebe. Tá? Então, nós temos uma pessoa que é chamada de sacador, emitente, né, que faz o saque ou que gera o título de crédito, aquele que é o sacado, que é o devedor principal que vai efetuar o pagamento, e o beneficiário. Tá? Lembrando que saque em título de crédito não é pegar dinheiro, não. Saque no título de crédito é emitir o título. Tá? Então, o sacador é aquele que emite o título de crédito, é um ato de criação, de emissão da letra de câmbio. O sacador, ele entrega o título de crédito para o beneficiário ou para o tomador, e depois ele tem que procurar o sacado, que é a pessoa que vai pagar, né, para que esse sacado efetue o pagamento. Só que para esse sacado efetuar o pagamento, ele precisa concordar com esse pagamento. E essa concordância, né, do pagamento é chamado de aceite. Tá? Caso o sacado não deu aceite, não concorde em pagar, aí o devedor principal passa a ser o sacador, que também é um codevedor do título. Tá? Lembrando que é possível, no caso das letras de câmbio, uma mesma pessoa ocupar duas posições nas letras. Tá? Como eu falei para vocês, a letra de câmbio e todos os títulos de crédito, para eles terem validade, eles precisam respeitar os seus requisitos legais. Tá? E dentre esses requisitos legais, na letra de câmbio está a expressão letra de câmbio, a ordem de pagamento de uma quantia, né, determinada, o nome do sacado, identificação do sacado, o lugar do pagamento, lembra do lugar do pagamento, hein? Não havendo lugar do pagamento, presume-se o domicílio do devedor. Tá? O nome do beneficiário, que é importante, tá? O local e a data em que o saque foi realizado, tá? E a assinatura do sacador. Lembrando mais uma vez, a data do vencimento, quando não tiver escrita, o título é considerado à vista. Não se esqueçam disso. Tá? A letra de câmbio aceita saque por mandato, ou seja, dar uma procuração para alguém, né, efetuar o saque, né, para alguém emitir o título em nome do outro. Isso era muito comum em contratos bancários, há muito tempo atrás. Hoje já não utilizamos mais isso. Né? No caso do aceite das letras de câmbio, a pessoa que recebe o título, né, pode simplesmente concordar com o valor ou então pode dar o aceite, mas restringindo o valor a que será pago, no caso esse aceite chama-se aceite limitativo, ou então mudando as condições de pagamento, a data de pagamento, o local de pagamento, e esse aceite, nesse caso, é chamado de aceite modificativo. Ainda é possível que o título de crédito tenha uma cláusula chamada cláusula não aceitável ou cláusula sem aceite. Significa que o sacado não vai dar aceite? Não. Só significa que o título tem que ser apresentado para o sacado na data do vencimento, só na data do vencimento, para ele dar o aceite. Né? Por que isso? Porque se o sacado não der o aceite, o título de crédito tem vencimento antecipado. Tá? Então lembre-se, olha, título de crédito que o sacado deu o aceite, o sacado é o devedor principal.
Título de crédito que o sacado recusou o aceite, o devedor principal passa a ser o sacador e a obrigação tem vencimento antecipado. Só que para esse vencimento antecipado acontecer, o título tem que ser protestado por falta de aceite. Tudo bem? Bom, ainda é importante lembrarmos a regra geral de apresentação. O sacado, quando ele for dar o aceite, ele tem que receber esse título em um período, mais ou menos adequado entre a emissão do título e o recebimento dele para ele tomar conhecimento do aceite. A regra é que o título tem que ser apresentado no prazo de, no máximo, um ano, tá? Depois da data da sua emissão, para que o sacado dê o aceite. Se isso não acontecer, se ele não receber dentro desse um ano, o título de crédito perde valor? Não. Tá? Entretanto, se ultrapassar o prazo de um ano para a apresentação do aceite, endossantes deixam de ser responsáveis pelo pagamento do título. Tá? Então, o prazo de apresentação vincula outros codevedores do título, em especial o endossante. E ainda é importante lembrar que quando o sacado recebe o título para dar o aceite, ele pode requerer o prazo de 24 horas, também chamado prazo de respiro. Ou seja, falando, nossa, olha, eu vou pagar, mas daqui a 24 horas você volta aqui para eu verificar se realmente eu tenho condições de pagar, ou se eu vou pagar, se eu não vou pagar. Esse prazo de 24 horas entre a informação do título e o lançamento do aceite é chamado de prazo de respiro. Lembrando que o sacado não pode reter a letra de câmbio sem uma justa causa para lançar o aceite. Isso, inclusive, é uma violação criminal. Tudo bem? Tá? As letras de câmbio também podem ser endossadas e também podem ser livremente avalizadas. Tá? Nós podemos ter, inclusive, avalistas para diversas obrigações na letra de câmbio. Tá? Um avalista para o endossante, nós podemos ter avalista para o sacador, avalista para o sacado. Tá? Então, o título de crédito ele também pode sofrer essas diferenças. Ainda, tá? As letras de câmbio têm alguns vencimentos específicos. Tá? E, principalmente, para ela ser cobrada dos codevedores, ela tem que estar protestada. Não esqueçam de estudar para a provinha depois da cadeia de anterioridade, em que o direito de regresso pode acontecer sempre das obrigações posteriores para as obrigações anteriores e nunca o contrário. Tá? Nunca é possível efetuar direito de regresso contra uma obrigação posterior do título de crédito. Tudo bem? E no que diz respeito aos vencimentos, as letras de câmbio têm 4 tipos diferentes de vencimento que praticamente não se aplicam na prática, que é o vencimento em dia certo, nesse caso o sacado recebe o título do aceite e ele, sacado, escolhe o dia do vencimento, as letras à vista, cujo pagamento é feito mediante apresentação, acerta o termo da vista, que é a letra de câmbio, que o sacado recebe o título de crédito e define um termo, define um prazo específico depois que ele vai efetuar o pagamento, e acerta o termo da data, quando é o próprio sacador que define o prazo de vencimento do título. Tá? Uma vez vencido o título de crédito, nós temos a questão da prescrição da letra de câmbio. Tá? As letras de câmbio prescrevem em 3 anos contra o aceitante, o sacado e o avalista. Em 12 meses nas ações contra os endossantes e o sacador, e os direitos de regresso entre os codevedores prescrevem em 6 meses para eles exigirem o seu crédito. Tá? No mais, depois do vencimento do título, depois da prescrição, do vencimento do prazo prescricional, ainda é possível que o credor ingresse com uma ação de conhecimento. O prazo para entrar com essa ação de conhecimento é de 5 anos. Tudo bem, meus queridos? Um grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos.